Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Zerando Ibov, que é aquela série onde a gente vai trazer conteúdo de todas as empresas que estão no índice Ibovespa, respeitando a sua ordem aí pelo tamanho de valor de mercado. Hoje a gente vai falar do Bradesco, que é um dos maiores bancos que a gente tem aqui no Brasil e que tem decepcionado um pouquinho os investidores nos últimos resultados. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, mas se você quiser recomendações, uma ideia de portfólio, a gente tem atualmente aqui no Já Invest 4 carteiras diferentes, uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira alfa, uma carteira de dividendos e uma carteira global. Se você quiser conhecer um pouco mais, é só você escanear esse QR Code que deve estar aparecendo aqui na sua tela, que você vai direto para um site onde vai te falar tudo sobre o que é ser assinante Pro. Aproveita também, segue a gente nessas outras redes sociais que estão aqui na tela, deixa o like nesse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais investidores e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos da série Zerando Ibov, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E agora partindo aqui para o assunto do vídeo, como eu comentei, a gente vai falar de Bradesco hoje, né? O código BBDC4 ou BBDC3, ele é um banco, né? Então eu fiz um vídeo explicando como que os bancos ganham dinheiro, como que analisam os bancos. Então, se você tiver dúvida de alguma coisa que eu falar aqui nesse vídeo, é só você assistir esse outro vídeo que vai ser bem complementar a esse sobre o Bradesco. Também comentei bastante sobre o cenário recente para o banco, para o mercado bancário brasileiro, para a economia brasileira no vídeo sobre Itaú. Então algumas coisas aqui eu não vou explicar de novo no vídeo do Bradesco, né? Eu vou passar bem por cima porque está muito bem detalhado lá no vídeo do Itaú. Mas o Bradesco ele é um dos maiores bancos do Brasil, junto com o Itaú, né? Sempre foram vistos aí como os dois maiores e melhores bancos privados que a gente tem no Brasil, tá? Quando a gente fala de tamanho, já que eu falei que o Bradesco é o maior, o quão grande ele é, né? Se a gente pegar aqui do percentual de receita, aquele mesmo gráfico que eu mostrei na apresentação do Itaú que eu trouxe para vocês, se a gente pegar aqui o Itaú, ele sempre, do ponto de vista de receita bancária, né, ele sempre ficou ali em segundo lugar, historicamente, muito próximo dos outros colocados, né, um pouquinho longe do Itaú, que ele realmente é muito grande, mas mesmo assim, de todos os bancos do Brasil, o Bradesco tem aí cerca de 12% de toda a receita bancária, né? Isso em 2021, mas 2022, 2023 não deve ter mudado tanto, tá? Sempre teve uma grande concentração aqui no Brasil em 5 grandes bancos. Quando a gente pega da carteira de crédito, aí o Bradesco cai em algumas posições, né? A Caixa Econômica é maior por conta do crédito imobiliário que eu expliquei no vídeo do Itaú. O Itaú tem uma carteira empresarial muito grande, o Banco do Brasil tem uma carteira agro muito grande, e o Bradesco meio que ficou ali com uma carteira muito concentrada em pessoa física, né? Não muito, né? Mas tem muito pessoa física, tem muito varejo, e acabou sendo uma carteira naturalmente menor, apesar de que é muito grande, né? 12% do total de crédito no Brasil é do Bradesco, né? E não tem mudado muito isso desde então, tá? Quando a gente pensa no lucro líquido, a mesma coisa, né? Todos os bancos perderam uma certa rentabilidade nos últimos anos, expliquei um pouco no vídeo de Itaú, devido a mais concorrência, mais impostos no setor e algumas dinâmicas do setor, né? A gente teve uma queda de taxa de juros que impactou o resultado financeiro, trouxe aqui os dados sobre queda de juros e tudo mais. E o Bradesco hoje ele é aí o segundo banco mais lucrativo. Hoje não, né? Até 2021 era o segundo banco mais lucrativo. Isso mudou um pouquinho, né? E parte do motivo dos investidores estarem um pouco decepcionados aí com o Bradesco é justamente porque ele não é mais tão rentável e tão lucrativo quanto ele já foi no passado, tá? Passando aqui um pouco mais sobre market share, né? A gente vai ver que o Bradesco ele não é muito representativo em nada, né? Quando a gente tem aqui, por exemplo, o market share do crédito imobiliário, a Caixa domina. Quando a gente vai para o cartão de crédito, o Itaú tem uma representatividade muito grande, né? Quando a gente vai para veículos, o Santander tem uma presença muito forte. Quando a gente vai para o consignado, é tudo muito bem distribuído, mas o BB domina, né? Então, somente no crédito pessoal é que o Bradesco ele tem uma representatividade aqui relevante, mesmo assim é muito próximo dos outros, né? Então, eles têm ali cerca de 16% do share de crédito pessoal. Então, ele é um banco que ele é grande em tudo, mas ele não é gigante, né, em nada, né? O que é interessante assim, do ponto de vista de estratégia do banco para longo prazo, né? E como que o Bradesco ganha dinheiro, né? Se vocês lembram bem, no vídeo do Itaú, eu mostrei lá que ele tem a maior parte da receita dele ali vindo de crédito e tem uma parte interessante, 1/3 da receita que vem de serviços, tá? O Bradesco é bem parecido, por isso que eles sempre foram muito comparados, então eu trouxe aqui para vocês terem ideia. Tentei fazer um cálculo parecido de produto bancário que eu trouxe no vídeo do Itaú para o Bradesco, mas eu trouxe do ano de 2019, porque os anos posteriores a 2019 a gente teve muitos eventos que impactaram e trouxeram vários efeitos não recorrentes para o Bradesco. Então ficaria um pouco difícil de eu explicar para vocês como ele ganha dinheiro, porque tem linhas que estão dando prejuízo para vocês terem ideia, né? Então tentei trazer o último período normal do Bradesco, mais ou menos como é que ele ganhava dinheiro, tá? 46% com margem com clientes, né? Ou seja, os empréstimos que eles fazem
para os clientes, seja pessoa física, pessoa jurídica. 9% era com margem com o mercado, né? Que eu expliquei no vídeo sobre como bancos ganham dinheiro. Então, aqui com tesouraria, marcação ao mercado, apostas aí na taxa de juros, derivativos, câmbio, tudo mais. 31% com serviços, então ele tem uma parte relevante da receita de serviços. A maior diferença aqui é justamente na parte de seguros. Então, o Bradesco tinha uma posição relevante aqui vindo de seguros, 14%, né? Se a gente pegar o Itaú, né, 5% só da receita dele hoje, 2022, é serviços, né, é seguros, enquanto que o Bradesco já era 14% em 2019, né? Então, o Bradesco ele sempre foi visto como essa sendo a maior diferença do Itaú, para o bem ou para o mal, né? A gente teve o grande azar, digamos assim, de que nos últimos 3 anos foi muito mais para o mal do que para o bem, tá? Se a gente pegar aqui uma visão macro da receita do produto bancário do Bradesco, mais ou menos 55% vem de crédito, margem com mercado, margem financeira, e serviços e seguros correspondem por 45%. Então ele é um banco bem mais meio a meio do que o Itaú, né? O Itaú é muito mais focado ali em crédito, tá? E os últimos anos, né, os últimos 3 anos, eu falei muito do cenário macro de taxa de juros que dificultou a lucratividade dos bancos nos últimos anos, mas aqui eu quero falar de outro ponto, tá? A gente viu aqui que metade do resultado vem de crédito, e o que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil foi um aumento na inadimplência, principalmente de pessoas físicas, que é onde o Bradesco tem uma presença maior, né, acima da média do que dos outros bancões, né? O Bradesco e o Santander eles têm mais presença em carteira de pessoa física do que Banco do Brasil, naturalmente, porque é muito do agro, e o próprio Itaú, né, que focou muito mais em empresas, né? E aí a gente viu aqui que 2020 e 2021 teve um efeito positivo de inadimplência, né? Então as pessoas conseguiram pagar mais, né? A taxa de juros estava bem mais baixa, 2%, 4%, 5%. Isso permite um pagamento maior. E o Bradesco, né, naquele momento ali em 2021, início de 2021, eles estavam tomando mais risco, né? Expandindo a carteira de crédito de uma forma um pouco mais agressiva na parte de cartão de crédito. E enquanto que o Itaú estava sendo um pouco mais conservador, né, indo mais devagar, entendendo que o cenário ali para frente é um pouco mais desafiador, e o Bradesco ele resolveu apostar num crescimento, que aconteceu. Dali para frente a inadimplência só piora trimestre a trimestre, tá? Esse daqui é a inadimplência do Brasil, não do Bradesco, tá, pessoal? Isso aqui é do Brasil, ou seja, dos brasileiros, aí o quanto que os brasileiros estão devendo. Então, 5,9% de pessoa física no setor bancário, né, hoje. Então, os bancões eles tendem a ter uma inadimplência melhor do que a média do setor, mas vocês vão ver que o Bradesco não está bem assim, tá? O Itaú está, né? A gente viu que a inadimplência do Itaú total está dando 3%, né? Então o Itaú está melhor do que a média, mas o Bradesco não conseguiu justamente porque ele deu essa acelerada em 2021. Infelizmente o cenário virou muito em 2022. Então assim, o cenário de crédito para o Bradesco não foi positivo nos últimos 2 anos, a gente vai falar na apresentação. E o seguro, essa parte de serviços, a gente já tratou no vídeo de Itaú que a parte de serviços foi muito atacada pelas fintechs, pelos bancos digitais, né? Não fizeram muito impacto, né? Não teve muito impacto, os bancos quase que não perderam receita, mas talvez impediu deles crescerem receita nesse segmento de uma forma mais relevante, como eles sempre cresceram, né? Então, essa parte de serviços aqui, que é 30% da receita do Bradesco, também não conseguiu crescer muito nos últimos anos de uma forma relevante. Sobrou seguros, né? E seguros, como que foi o cenário para o setor de seguro, saúde, plano de saúde nos últimos anos, né? A gente teve a famosa pandemia, né, em 2020, né? E o que aconteceu é que todas as seguradoras, né, todas as seguradoras, não todas, né? Estou logicamente aqui generalizando, mas a grande maioria dos grandes players tiveram um 2020 um pouco melhor do ponto de vista de gasto com sinistro, porque as pessoas pararam de ir, por exemplo, os planos dentários, né? As pessoas pararam de ir buscar de fazer tratamento, porque naquele momento, distanciamento social, todo mundo em casa, para evitar o contágio e tudo mais. E 2021, isso virou de uma forma muito forte, né? As seguradoras e os planos de saúde, como o ano de 2020 quase não teve inflação, não puderam reajustar os seus planos em 2021 num reajuste satisfatório, e as pessoas voltaram com tudo, a fazer exames, né, fazer os seus tratamentos que elas tinham parado. Então isso aumentou bastante a sinistralidade, ao mesmo tempo que veio ali o impacto negativo do Covid. Tem muitas pessoas hospitalizadas, muitas pessoas morrendo, né? E aí tem os seguros de vida que são ativados nesses momentos. Isso fez um impacto muito forte no setor inteiro, né? Então aqui, mais ou menos, a sinistralidade, né, que é o custo, digamos assim, com o acionamento do plano de saúde, o acionamento do plano de vida, do plano de
do seguro de carro, né? Rodava mais ou menos ali 80%, eu diria, a média do setor, né? E aí, nos últimos anos, chegou a passar de 100%. Alguns players aqui têm uma sinistralidade maior do que 100%. Os mais focados em saúde ali, realmente 100%, né? E o Bradesco não foi diferente. Hoje, né, 2022, 22, início de 23, está com uma inadimplência mais perto de 90%, quando no passado ele trabalhava mais perto de 80%. Então, sobra somente 8% do resultado do segmento de seguro do Bradesco para ele pagar um monte de conta depois, né? Várias despesas que vêm depois. E essas despesas aumentaram e o banco parou de dar o resultado positivo que ele dava nesse segmento de seguro. Então o Bradesco, né, pintando o cenário, ele apanhou em crédito e ele apanhou em seguro, e a parte de serviços não conseguiu compensar, né? Então, esse é o cenário, né? Muita gente querendo entender por que o Bradesco tá ali apanhando, né? O lucro não cresce e tal. Vamos pegar aqui só para ter uma ideia, né? Lucro líquido do Bradesco em 2019 era 22 bi. 2021 não conseguiu voltar, né? O seguro já estava sofrendo. 22 fechou num nível pior. E 2023 tem tudo aí para não recuperar ainda, tá? Então vai ser uma recuperação bem mais lenta no Bradesco do que foi no Itaú. O Itaú já recuperou e já está melhor do que antes da pandemia, né? Então, pessoal, pintado aqui o cenário do Bradesco, vamos finalmente falar aqui do banco, né? Eu tô aqui com a apresentação institucional, são mais de 100 páginas, então vou tentar passar rápido aqui, mas vocês sabem que eu não sou a melhor pessoa para falar rápido, né? Mas vou tentar focar naquilo que é mais importante, no que não for tão importante assim, a gente vai pulando alguns slides, né? Aqui o resultado consolidado, então a gente já vê aqui um baque gigantesco, né? Então, um lucro de 4,3 bilhões, quando o Bradesco lucrava muito mais no trimestre, né? Se a gente pegar aqui, vamos voltar no ano pré-pandemia aqui, 22 bi, mesmo que a gente pegue 22, né? E pegue dividido por 4, pelo menos 5,5 bi estava lucrando no trimestre, né? Então já caiu aqui 1 bilhão de lucro, né? E aqui já não tem mais o impacto da Americanas, que o impacto da Americanas, se eu não me engano, foi mais no quarto trimestre de 2022, né? Um ROI acumulado de 10%, né? A gente viu que o Itaú tá com ROI aí de 20% já, totalmente recuperado, né? Se a gente pegar aqui o ROI também bem abaixo da média histórica do recente do banco, né? Média histórica de 16, 17, já chegou até 20, né? Dependendo do trimestre. Então, bem ruim mesmo. Ativos totais, 1,9 trilhões, bem parecido com o Itaú, né? Em tamanho. Carteira de crédito, 879 bilhões. Aqui eles não trazem a diferença, né? De um ano para o outro. Vamos passando aqui, que aí eu acho que eles vão trazer os dados comparando com o ano 2023 versus 2022, né? Aqui conta um pouco da história do Bradesco, né? Como ele foi fundado, realmente uma história muito interessante de crescimento que o Bradesco teve, né? Os principais acontecimentos aqui. Quem for investir no banco, quem gosta do banco, recomendo aí conhecer um pouquinho, né? O que interessa mais aqui pra gente é praticamente os últimos anos, né? Tudo que ele fez nos últimos anos de inovação, né? O lançamento do Next em 2017, né? O banco digital deles, que infelizmente também vejo como uma iniciativa que não teve o mesmo resultado, por exemplo, do IT do Itaú, né? O IT do Itaú foi lançado em época parecida e tem o dobro quase dos clientes do Next, né? O relançamento da Ágora, né? Então eles fizeram um lançamento focando toda a parte de investimento ali na Ágora, Bits, né? As carteiras digitais deles, a Digio, né? Que eles estão finalizando, eu não sei se já finalizaram ou estão finalizando a compra agora desse banco digital que estava na mão, metade do investimento era do Banco do Brasil. Então, assim, tem uma história aqui muito grande, vou passar, senão a gente vai deixar o vídeo muito maior do que deveria, né? Aqui a parte do atendimento, os canais de atendimento ao cliente, né? Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor de ver. A gente consegue ver que 98% das transações já são realizadas por canais digitais, isso aqui é muito bom, né? No passado era péssimo, né? Era uma minoria, né? Isso aqui acabou aumentando bastante nos últimos anos. 94% estão em celulares, internet, faz sentido. E aqui, quais são os canais físicos, né? Quais são os canais de atendimento que hoje o Bradesco tem, né? O Bradesco ele tem uma estratégia diferente de atendimento, né? Então ele tem agências, e as agências estão diminuindo, né? Saiu de 4.400 agências para 2.800 agências nos últimos anos. Então isso reduz custo, né? Reduz despesa, muitas vezes reduz pessoal, né? Então o Bradesco conseguiu ficar mais eficiente entre 2019 e 2022. Eles têm também esses pontos de atendimento aqui, e pontos de atendimento eletrônico que são mini agências e muitas vezes até mesmo quase que um caixa eletrônico que eles têm dentro de grandes e médias empresas. Então é uma estratégia muito diferente mesmo, né? Eu não sei se o Itaú tem isso aqui, eu acredito que não.
E eles têm também essas unidades de negócio que têm aumentado, né? Então eles têm reduzido as agências, né? E aumentado as unidades de negócio, na verdade, transformando as agências em unidades de negócio. São muito parecidas com as agências, né? Você vai nas ruas, né? Tem uma cara de agência, né? Só que não tem porta eletrônica, não tem vigilante, não tem um gerente necessariamente lá dentro. Então são mais pessoas feitas para vender produtos para os clientes do Bradesco, né? Então, produtos de saúde, produtos de pacote de conta, produtos de investimento, e não necessariamente fazer transação e movimentação de dinheiro. Então, ninguém vai lá dentro para pagar uma conta, para fazer um saque, e por isso não tem necessidade de tanta segurança, não tem necessidade de uma estrutura tão custosa quanto uma estrutura de agência, né? Então, eles estão fazendo essa conversão aqui para atender, né? E uma estratégia que eu acho muito positiva do Bradesco, né, que eu acho que também os outros não têm essa parte aqui, que é o Bradesco Expresso, né? Que são os conveniados, né? Então são mais de 40 mil já no Brasil inteiro. Basicamente, eles conseguem fazer com que várias lojas, principalmente lojas de rua, né? Tem uma espécie de convênio, uma espécie de parceria com o Bradesco para poder abrir conta, para poder fazer alguns pequenos serviços ali para clientes, né? Eu recentemente, por exemplo, fui no Bradesco Expresso para fazer um novo cartão pro meu pai que tinha vencido. Foi super rápido o atendimento, menos de 5 minutos a gente entrou e saiu, não tinha fila, não tinha nada. Então achei uma iniciativa bem legal do Bradesco, né? Pensando aqui no ponto de vista geral, hoje como é que tá o Bradesco, no Sudeste, com uma distribuição de 47% da rede está aqui no Sudeste, né? De toda aquela rede de agências, unidade de negócio, a Bradesco Expresso, market share de 16%, então aqui já mostra um pouco do market share, né? Nordeste 23%, um bom market share também. Todas as áreas aqui com bom market share, né? No Norte, bem importante, né? Com 7,4% da rede do Bradesco, ele tem 20% do market share, né? Então bem interessante. Aqui a presença do Bradesco em vários outros países, muitas vezes por motivos legais, por motivos de transação de câmbio, por motivo de facilitação aí do ponto de vista de envio, de remessa, né? Então eles abrem lá um Bradesco em Hong Kong para facilitar a comunicação com os clientes, com investidas, né? Nada demais, isso aqui não importa tanto. Segmentação dos clientes do Bradesco, né? Então, assim como está o Bradesco, pelo tamanho dele, ele trabalha basicamente com a população toda, né? Então, quando a gente olha para empresas com faturamento até 50 milhões, faturamento entre 50 e 500, tá no corporate, né? 504 bi, tá aqui também, eles atendem, né? E large, mais de 4 bi, aqui entra, por exemplo, Americanas, onde eles emprestaram bastante dinheiro para Americanas, né? Tiveram bastante exposição a um risco muito concentrado e acabaram tomando aí um ferro, né? Um calote, provavelmente. Mesma coisa de pessoa física, né? Então eles têm desde o private bank para quem tem mais de 5 milhões investidos, né? Até pessoas aí com renda entre 4 e 15 mil reais, né? Pessoas com renda abaixo de 4 mil reais, né? Bradesco Prime aqui para quem ganha acima de 15 mil, e também um serviço em especial importante aqui para não correntista, né? Então tem muito cliente o Bradesco que não é correntista, né? Então tem uma conta ali em algum aplicativo, no Next, alguma coisa assim, que não necessariamente nem tem necessidade de criar uma conta corrente com CPF, RG, contratação, pacote de serviço, nada disso, né? Então é uma carteira digital, por exemplo, Bits, né? Então não são considerados necessariamente correntistas, né? Passando um pouco aqui para a estratégia corporativa do banco. Aqui é a parte que é maior autonomia, experiência digital, as aberturas de conta, né? Quanto que hoje em dia já é realizada de forma digital, então é importante isso daqui. Uma coisa legal a gente ver o quanto de negócios já são realizados de forma digital, né? Então tem mais, por exemplo, renegociação de dívidas, que é uma coisa muito importante, né? Tem muito mais negócios aqui no digital, então 31% a mais de renegociação de dívidas sendo executadas de forma digital versus o primeiro trimestre do ano passado. Então, esses dados operacionais, né, mais 40% de consignados fechados, de mais 27% de consórcios, mais 27% de seguros, mais 55% de previdência, né, são dados importantes operacionais, apesar de que ainda não consegue ajudar aí o resultado total do Bradesco, mas dá aí sinais de que o banco está melhorando do ponto de vista operacional e digital também, né. Melhor experiência no app, né, então os apps estão hoje bem avaliados, né, para quem lembra aí, antigamente, 3, 4 anos atrás, os apps dos grandes bancos eram muito mal avaliados nos sites, né, na Apple Store ou na Play Store, né, eles tinham nota 3, nota 3,5, porque realmente eram muito ruins, né, e os banquinhos, né, as fintechs tinham um aplicativo bem mais responsivo, bem mais focado na qualidade, menos toques, na experiência do cliente, e hoje os bancões aí já estão com um nível de satisfação próximo dos pequenos bancos, né.
melhor experiência na BIA, isso aqui é muito legal, cara, isso aqui é interessantíssimo, né? Então, eles têm a BIA, né, que é essa inteligência artificial, o chatbot lá do Bradesco, que ele, assim como o chat do Itaú, né, eles são treinados a responder cada vez mais mensagens. Então, são 33 milhões de interações somente no primeiro trimestre de 2023, que gera mais dados que para a BIA, né, para a inteligência artificial do Itaú, conseguir melhorar. E hoje eles conseguem, inclusive, ouvir áudios, né, que é muito importante, principalmente para aquele cliente que tem dificuldade com tecnologia, né? Manda áudio ali, faz uma pergunta de como fazer alguma coisa, como bloquear meu cartão, por exemplo, e ela consegue ouvir o áudio e responder, né? Então são milhares de áudios sendo escutados e transcritos diariamente, o que vai melhorar a base do Bradesco para ele retroagir isso e melhorar o atendimento. Então eles conseguem saber qual é a maior dúvida do cliente, qual é a maior dor do cliente, e começam a ter um poder de resposta em dados muito maiores, né? Então isso aqui é muito interessante, o Itaú está fazendo também, mas o Bradesco trouxe um destaque maior, né? Inovação, então inteligência artificial, algoritmos que eu comentei agora, né? Big Data, então cada vez mais dados sendo armazenados, sendo coletados sobre os clientes, sobre o atendimento, sobre o chat, sobre como que funciona. Biometria, que era um absurdo antigamente no Bradesco, tinha que ir na agência para fazer muita coisa que podia ser resolvida se eles tivessem essa parte de biometria cadastrada no celular e enfim, algumas outras tecnologias, né? Blockchain também, que ainda não é uma narrativa que está pegando muito os grandes bancos, mas devem estar usando internamente, né? API, né? Aplicações acopladas ali dentro do sistema do Bradesco. A parte de cloud também, que eu acho que eles não comentam aqui, né? O Bradesco também está, assim como o Itaú, está levando muito dos serviços, produtos e da base de dados para dentro da nuvem, né? Então já tem uns 50% já que já tá funcionando na nuvem. Isso traz agilidade, isso traz eficiência, isso traz mais segurança, escalabilidade também, né? Escalabilidade, eles conseguem aumentar é muito mais fácil eles aumentarem a quantidade de dados sem necessariamente precisar investir muito mais em espaço e storage, né? Armazenamentos, HDs e tudo mais, né? Servidores próprios. Então, isso é muito interessante para o banco, né? Aqui é um ponto interessante na estrutura acionária do Bradesco, tá? É bem confuso mesmo, né? Mas para facilitar aqui para vocês, o que acontece, né? Hoje o Bradesco ele é controlado. Hoje o Bradesco, né? 28% das ONs dele estão no mercado free float, ou seja, os investidores de Bradesco aí, você que tem Bradesco BBDC3, faz parte de 29%, né? Quem tem os outros 71%? Basicamente, essa holding aqui, Cidade de Deus, que ela é controlada parte, né, um controle menor ali, uma posição menor, pela família Aguiar, que é a família do fundador. O que aconteceu é que o fundador, né, o senhor Aguiar, antes dele morrer, ele doou a maior parte das ações dele, o fundador do Bradesco, né, ele doou a maior parte das ações dele para a Fundação Bradesco, né, e deixou uns 10, 15% ali para a família dele. Então, a Fundação Bradesco, né, que tinha o total, a maior parte das ações do senhor Aguiar, tem um controle majoritário ali, né? Quase que majoritário, né? Tem um controle muito importante, né? Na verdade, 46% de uma holding chamada Nova Cidade de Deus, que é, aí sim, o controlador da Cidade de Deus, junto com outro fundo, que é o BBD Participações, que é um fundo de administradores e funcionários do Bradesco. Então, vamos recapitular, né? Um fundo aqui de administradores, diretoria do Bradesco, tem 53% de uma holding, junto com a Fundação Bradesco, que foi o que recebeu as ações do senhor Aguiar, tem 46% dessa holding, né? Que também, essa Fundação Bradesco, também é administrada por diretores, funcionários de alto escalão do Bradesco, né? Então, funcionários do Bradesco, pensem assim, funcionários, diretores do Bradesco, controlam a Nova Cidade de Deus, né? E a Nova Cidade de Deus controla essa Cidade de Deus com uma participação muito relevante, sendo que tem uma participação menor ali da família dos fundadores, né? Então, quem controla o Bradesco hoje, praticamente, diretores, altos executivos, conselheiros, todo mundo que tem bastante ações dessas duas holdings aqui, e, logicamente, que a família tem ali representatividade, faz parte ali do controle, mas pensem que tem o controle é muito mais pulverizado, né? Quando a gente olha lá o Itaú, por exemplo, né, eles têm muito mais uma pessoa ali por trás, né? A família Setúbal e a família Moreira Salles. Aqui não, né? Aqui é muito mais um corpo executivo, um corpo de administradores, um corpo de diretores controlando aqui o Bradesco. Na minha visão, não necessariamente isso daqui deveria ser negativo ou positivo, né? Empresas
que tem um controle pulverizado, na maioria dos casos, são vistas como positivo pelo mercado. O que me incomoda um pouco é que talvez exista conflitos de interesse aqui, de direcionamento mesmo do banco. Então a gente tem diretores, funcionários que podem não ter a mesma visão de longo prazo do que a família que vai, né, enfim, que herdou o negócio, que vai ficar com o negócio para os filhos, para os netos. Então podem ter visões de tomada de decisão diferente e diferentes também de uma fundação, né? Então o princípio de atuação de uma fundação não necessariamente é maximizar os lucros aqui do Bradesco. Então talvez haja um conflito de interesses, né? Já tem outros analistas que criticam um pouco a estrutura acionária do Bradesco, né? Talvez isso deixe a estrutura um pouco inchada, é o que passa essa impressão de que o Bradesco ele não consegue inovar tanto, ele não é tão rápido, ele não é tão dinâmico, ele não faz tantos investimentos, né? Se a gente olhar aí o Itaú nos últimos 2-3 anos, né? Ele comprou a XP, ele comprou a Avenue, ele investiu na Equatorial, investiu na Eneva, investiu na Energisa não, né? Numa outra de energia que eu esqueci, né? O nome, uma outra empresa de energia recentemente ele investiu, fez vários outros investimentos, né? E o Bradesco não fez muita coisa, né? Então, talvez isso aqui seja um dos motivos, não tô falando que é, né? Então, tomem as suas próprias conclusões, tá? Seguindo aqui, estão falando da qualidade da governança corporativa que eles têm, né? Tomada de decisão, as políticas que eles respeitam, os comitês. Com certeza eles são super... tem uma política bem organizada lá, não vou criticar essa parte. Estrutura de governança já falamos. Ok, que isso? Diversidade, né? Isso aqui é ESG, também vamos passar. Vamos passar isso aqui. Fundação, aqui vamos falar um pouco da Fundação Bradesco, como ela funciona, né? Sustentabilidade, ok. Valor agregado, aqui voltamos para falar de financeiro, né? Então, o payout do Bradesco e os dividendos de JCP, né? Então, o Bradesco, tirando 2019, que ele teve um dividendo não recorrente ali de 8 bi, ele tem um payout aí próximo a 40% nos últimos anos, né? E a gente já consegue ver aqui um negócio interessante, né? Em 2023, né? Já tem aí um payout, lógico que aqui é só o primeiro trimestre, né? Mas que se seguir assim, não deve passar tanto assim o payout de 2023, né? E olha que eles estão pagando bem mais, né? 71%. Então, se eles fossem pagar 50%, por exemplo, já estaria bem menor do que 2022. Também não tem tanta... É um dividendo bem oscilante, né? Então, tirando aqui 2017 e 2018, ele tem uma oscilação maior nos dividendos. Quem gosta de dividendos, normalmente gosta de dividendos crescentes e constantes, não variando muito, né? Nem subindo muito, e que é aquele ano que você fica super feliz, e aí fica triste. Fica feliz, fica triste, né? Não é isso que as pessoas querem quando buscam dividendos, né? Aqui, em negociação, é relevante para um banco do tamanho do Bradesco. Valor de mercado interessante, né? Então, o Bradesco saiu lá de 100 bi, chegou a encostar 283 bilhões em 2019 e hoje está valendo aí 139 bilhões, né? Então caiu bastante o Bradesco, com uma valorização de 39% entre 2015 e 2022 hoje, né? Praticamente. Com certeza não venceu nem a inflação no período, né? Mas isso aqui é curtíssimo prazo, né, pessoal? Isso aqui não é longo prazo. O PVPA, né? Muitos investidores usam, eu não gosto tanto, mas para bancos até que faz um pouco de sentido, né? Mas a gente consegue ver que ele já foi mais bem avaliado, mais bem visto pelo mercado, né? Que pagava aí 2 vezes o patrimônio e hoje não paga nenhuma vez o patrimônio, né? Então o mercado realmente bem aí pessimista com o Bradesco. Mesma coisa a gente vê para o PL, né? Então o PL que já chegou a encostar ali 12 vezes, hoje aí 7 vezes, isso porque o lucro dos últimos 12 meses foi bem abaixo da média, né? E aí aqui a gente já vê uma história de queda de rentabilidade, né? Então saiu de 20 lá em 2015, né? Chegou no melhor momento ali a 20,6 em 2019, né? Então não cresceu, teve bastante inconsistência, mas pelo menos manteve próximo de 20, e aí desde então uma queda aí quase que consecutiva, né? Tirando 2021 que deu uma recuperada, mas piorando aí ano após ano a rentabilidade do Bradesco, né? Análise de crédito dos grandes bancos, não tem por que eles terem perder muito tempo com isso, né? Resultado, isso aqui eu achei interessante, né? Mensagem inicial. Resultado, lucro líquido 4,3 bilhões. ROI de 10%. Dentro das expectativas. Eu acho que não estava dentro das expectativas não, tá, pessoal? Acho que muita gente esperava mais. Inclusive, quando eles divulgaram o resultado, caiu bastante as ações do Bradesco, né? Eles com certeza decepcionaram, né? São 38 milhões de clientes. A gente tinha visto que o Itaú tem 55, né? Então são 38 milhões que eles consideram correntistas. E se eu não me engano, 70 e poucos milhões, quase 80 milhões que quando junta tudo, né? Correntista e não correntista.
Provisão de crédito ainda elevadas, mas dentro da projeção a gente vai passar por isso. Tá, a gente vai passar por cada um desses temas aqui. Aqui eles estão mostrando, né, os pilares dele, onde eles atuam, né, na alta renda e também no varejo. Todas as regiões, todas as gerações, todas as classes econômicas, isso aqui é interessante. Alta renda, né? Estão contratando bem mais especialistas de investimento para poder atender o pessoal da alta renda que estava fugindo para as outras empresas, né? Estavam saindo dos bancões, indo para as corretoras, por exemplo, a própria XP tomou muito mercado, né? O NPS melhorou bastante, né? Então, o NPS na parte de investimentos e cartões crescendo bem, mas aqui eles não trazem qual que é o NPS anterior, mas, por exemplo, sair de 40 para 65 é bom, mas mesmo assim é um NPS ruim, né? Market share no private bem interessante, né? 22%, já estão encostando bem no Itaú, né? Acho que Itaú é 30, né? Então, enfim, estão encostando no Itaú. Ok. O que é isso aqui? Adequação no custo de servir, né? Então, estão focando aí em reduzir o custo de servir, melhorar a tecnologia e melhorar o NPS, né? Ok. Otimização do custo de servir, mais 11% no time de equipe de negócios, né? Então, é aquelas unidades de negócio que não são agências, né? Que são quase... Não, são modelos de uma agência que é só para atendimento de vendas, né? Então, aumentando o pessoal, aumentaram o número de pontos Bradesco Expresso, né? A transformação das agências, né? Então, isso daqui melhora o custo de servir, porque agora eles estão sem agência, né? Sem vigilante, né? Sem os caixas eletrônicos, sem a movimentação de dinheiro, reduz o custo daquela agência, eles conseguem atender quem precisa de ir numa agência do Bradesco, numa agência dessa, só para resolver o negócio, para fechar um negócio, para resolver e não necessariamente movimentar dinheiro, né? Então isso aqui é ótimo para o custo e eficiência do banco, né? Vamos seguir aqui. Transações do cloud é bem mais do que eu imaginava, né? Então 35% em 2023. Ah, não, então tá bem menos do que eu imaginava, né? Eu imaginava 50%, então hoje tá 35%. A previsão é de 75% até 2025, né? Então isso aqui também tá um pouco lento, né? Porque a transação do Itaú já tá em 50%, né? Já tá quase 60%, né? Então, tá um pouco lento, mas ok. Não é algo também que tá machucando tanto a rentabilidade ou o NPS do banco, né? Então, melhorando. Então, isso daqui é o banco, ele tá levando para a nuvem as informações, os sistemas deles, os aplicativos, os serviços, né? O grande volume de dados, o grande volume de transação, para tudo isso ser executado na nuvem, né? Principalmente a AWS, né? O Bradesco ele é parceiro da AWS, que é da Amazon. Isso traz mais segurança, traz mais agilidade. Os servidores da AWS funcionam muito mais rápido, com muito mais atualização, muito mais segurança. Então, é muito importante essa transição aqui para os bancos, né? 6 bilhões de investimento de tecnologia em 2023, né? Não sei se isso aqui é um guidance ou quem já investiu. Provavelmente é um guidance para 2023, muito bom. Time to market está reduzindo bastante o tempo de lançar um aplicativo no mercado, né? Do aplicativo não, né? Um serviço, um produto no mercado, do momento que ele começa a ser desenvolvido até ele ser lançado. E 80% do portfólio já é desenvolvido no método de desenvolvimento ágil, que é um método de desenvolvimento onde tem várias equipes trabalhando e trocando ideia e fazendo um desenvolvimento acontecer de uma forma mais rápida, né? Enfim, então tem aqui o Next, Digio, Bits, que provavelmente já são iniciativas desse novo formato, né? O NPS melhorando, né? NPS de rentabilidade. E não entendi isso aqui, mas ok. Menos 57% de inativação de contas, isso aqui é muito positivo, né? Então, tem menos clientes aí saindo do banco, né? É sempre ruim o banco perder cliente. Crescimento em todos os segmentos, né? Então, mais 20 pontos de NPS no varejo pessoa física, varejo pessoa jurídica tá indo bem, o Prime melhor ainda e cartões melhor ainda, né? Legal. Finalmente, resultados financeiros, né? Vamos agora falar de resultado financeiro, né? Então, lucro líquido trimestral, o que é isso? Sem saindo do quarto trimestre. Não sei se faz sentido olhar, né? Bom, vamos pegar saindo do primeiro trimestre, né? Então, saiu de um lucro de 6,8 bi. Teve um ganho de margem com o cliente. Margem com o mercado sofrendo, né? Que eu falei para vocês no vídeo de Itaú que o Bradesco está sofrendo muito mais na margem com o mercado, então o Bradesco está perdendo dinheiro na margem com o mercado, ou seja, nas negociações que ele faz da tesouraria, né? Aposta na taxa de juros, derivativo, compra de Selic, esse tipo de coisa. Né? O Bradesco ele estava com uma gestão um pouco menos conservadora, né? Sem hedge nessa operação, então tomou ferro aqui. Deve recuperar também, não é nada que seja irrecuperável. Nos próximos trimestres já começa a ajustar, né? Os bancos veem que erraram a mão, vão ajustando, então esse ano já deve ter um resultado bem melhor. Mas, mesmo assim, enquanto que o Itaú segurou no lucro, o Bradesco deu prejuízo, né? Então, isso daqui já
já dá uma noção pra gente, né? PDD 4,6 bi, então bem forte a PDD. O resultado seguro até que veio bem nesse trimestre, né? Eu pensei que seria pior. Despesas, ok. Que esse outros? Despesas tributárias, tá. Participação, não sei o quê. Lucro recorrente 4,2 bi, né? Então 37% de queda de lucro trimestre a trimestre, né? Ok. O resultado não foi muito positivo, né, pro Bradesco. Aqui é a carteira de crédito, né? Então vamos ver a carteira de crédito do Bradesco. Um crescimento de 5,4% na carteira de crédito expandida, né? 879 bilhões. Nada tá crescendo muito ano contra ano, né? Tá tudo meio parado. Cartão de crédito cresceu bastante, né? Mas isso aqui não é positivo, tá, pessoal? Tá crescendo muito justamente onde as pessoas... Primeira coisa que as pessoas param de pagar quando estão inadimplentes ou tá difícil a vida é justamente o crédito, o cartão de crédito, que é o mais rápido ali, simplesmente paga o mínimo ou paga metade da fatura, né? Então, o Bradesco está crescendo onde não necessariamente é bom, né? Seria bom se ele estivesse crescendo 22% e consignado, que é um crédito muito mais seguro, né? O resto está bem estagnado, né? Não está crescendo muito. Financiamento imobiliário cresceu bem, ok. Né? A carteira crescendo 5,4%, né? Acho que é prudente o Bradesco dar uma desacelerada, que deveria ter feito isso ano passado, né? Infelizmente não fizeram. Crescimento de pessoas físicas tá alto ainda, né? A crédito imobiliário, eles até destacam, né? Que eles sabem que é algo positivo. Aqui interessante, né? Que é a produção de crédito por nível de risco. Então hoje eles estão produzindo bem menos crédito de maior risco, né? 36% a menos crédito de maior risco para pessoas físicas, 45% para pessoa jurídica. Aqui o total, né? Vou ver o total logo, né? 43% a menos de crédito de maior risco no total e 3,3% a mais de menor risco. Então eles estão parando de dar empréstimo para aquelas pessoas que têm ali uma categoria de risco pior, né? Pessoas que são menos boas, são mais mal pagadoras, né? Então focando ali em dar crédito para aquelas pessoas que já têm um histórico de bom pagador, né? Empresas que não dão calote e tal. Mas isso aqui era algo que o Bradesco deveria ter feito já trimestres passados, né? Terceiro trimestre de 2022 já era para estar fazendo isso, né? A Renner, por exemplo, já começou a fazer isso desde o terceiro trimestre de 2022, porque demora muito tempo para a inadimplência começar a melhorar, né? Porque todos os empréstimos ruins que a Renner deu no início de 2022 até o terceiro trimestre começam a pesar na inadimplência ao longo do ano, até esses novos entrarem, esses novos reduzirem a inadimplência e a gente ter um controle dos devedores, né? Então o Bradesco ainda vai sofrer ao longo desse ano, aí provavelmente a inadimplência do Bradesco não deve cair, né? Provisão para risco, né? Então a despesa de PDD deu uma segurada, uma melhorada, mas aí quarto trimestre com o PDD da Americanas aqui 4,9 bilhões realmente matou o resultado do fim do ano do Bradesco, né? Tem muito o que fazer. Aqui é o total da PDD, a PDD com base em relação ao total da carteira, né? Então 4,3%, trabalhou sempre perto de 3%, que é um nível bem aceitável, né? O índice de cobertura total de 182%, então tem uma cobertura menor do que o Itaú, né? Então não tem nem o dobro do total da carteira coberta pela PDD. Eu prefiro que os bancos sejam um pouco mais seguros, assim, um pouco mais conservadores, né? É uma operação complicada no Brasil para você ficar não sendo conservador, né? Porque se você reduz o seu nível de PDD, te sobra dinheiro para você pagar dividendo, pagar JCP, mas não necessariamente você vai ter aquele dinheiro todo trimestre, né? Então, prefiro que seja mais conservador. Que é isso aqui? Provisão total, né? Então, 60 bilhões de provisão total para devedores duvidosos. E qual é a carteirinha atraso? Eles não trazem aqui, né? Deve ser 30 bi, né? Mais ou menos 28 bilhões. Tá. A PDD 60 bi, ok. PDD 9,3% em relação ao total da carteira. Muita coisa, né? Cobertura de provisão. Aqui é por segmento, né? Isso aqui também não faz muita diferença. Inadimplência chegando aí a 5,1% no total. Pessoa física tá quanto? 6,3%, né? A gente viu aqui, olha isso, né? A gente viu aqui que a inadimplência, pessoa física em novembro de 2022 estava 5,9, né? Hoje deve estar até um pouco maior, né? Mas o Bradesco tá até pior, né? Vamos pegar novembro aqui. Tava um pouco abaixo, né? Mas a gente consegue ver que o nível de clientela do Bradesco é tão ruim quanto a média de todos os outros bancos, né? Isso aqui não é bom para longo prazo, né? Mas quando a gente junta com a parte de empresarial e tal, né? Grandes empresas, já cai um pouco o total da inadimplência, né? O que importa é o total, né? O que importa como eu falei no vídeo do Itaú, né? Não dá para você comprar só uma fatia do banco. Você tem que investir no banco todo
e o total é 5,1%. Ok. Taxa de aprovação, isso aqui é legal, né? Então, é o quanto que eles estão aprovando de crédito, né? Então, a base 100 é quando, do total, por exemplo, se 100 pessoas lá em dezembro de 2021 pediam empréstimo, hoje, né, o Bradesco estaria concedendo esse crédito só para 64 dessas 100 pessoas, né? Então, hoje ele está dando bem menos crédito, está bem menos apetitoso, né? Esticando bem menos a carteira do que em 2021 e do que em setembro, né? Aqui ele até começou a acordar um pouquinho, mas ele demorou. Ele acordou mesmo em dezembro de 2022, né? Ou seja, no fim do ano. Já era tarde, talvez, né? Aqui, de novo, a parte do risco, né? Aqui é a carteira do Bradesco, né? Carteira renegociada, né? Aqui dá para ver que a maior parte dele é pessoa física, faz sentido. Grandes empresas devem ser, talvez só americanas, isso aqui, né? Sozinha já dá uma fatia grande, né? E pequenas e médias empresas, né? Ok. Que é isso, margem financeira. Mas aqui é total? Ou com só. Ah, tem um mercado aqui no meio, tá. Então, margem financeira do Bradesco. É variação percentual? Nossa, caiu, né? 2,4% trimestre a trimestre. Até isso tá fraco, né? Então, o Bradesco está ganhando menos juros aqui em cima dos clientes. Aqui é a margem financeira total, né? Aqui é a margem financeira com clientes. Ah, tá. Então, ok, subiu 7,3%, perfeito. É bom, resultado positivo, né? E com o mercado, prejuízo, né? 322 milhões de prejuízo, né? Péssimo resultado aí, mas faz parte, né? Foi pego numa curva muito rápida também de mudança de taxa de juros, então isso daí dificultou para todo mundo, mas é interessante, né? Dificultou para todo mundo, mas o Itaú continuou ganhando dinheiro, né? Continuou lucrando nessa parte, então dava para ter feito diferente. Aqui a margem financeira crescendo, né? Trimestre após trimestre, ok. É isso. Receita de serviço, então, nossa, a receita de serviço também não tá crescendo nada. Então não tá salvando o Bradesco, né? Receita de serviço praticamente estagnada, não tem nada aqui. Tá perdendo bastante operações de crédito, ok. Crescendo bem em cartões, né? Então ele tá emitindo bastante. A gente viu, né, que ele tá concedendo muito mais crédito, então tá emitindo muito mais cartão. Não sei se isso aqui é positivo, né? Quem for investir no Bradesco aí, veja como é que vai vir na adimplência do cartão no próximo trimestre, porque realmente talvez não fosse o momento de fazer isso, né? A quantidade de correntistas, 38 milhões. Ah, clientes totais, né? Aqui ele traz 76 milhões, né? O Itaú deveria trazer isso daqui na, na apresentação dele, né? Porque aqui já considera também, por exemplo, quem tem cartão, né? Quem tem cartão não é correntista do Bradesco, né? Então, isso aqui facilita a visão para o investidor, para ele saber o tamanho do banco mesmo, né? Despesas operacionais, como é que foi? 9,3% crescimento, né? Não sei se é positivo, né? Bem parecido com o Itaú, né? Em linha com o PCA, em linha com o reajuste dos bancários, né? É assim, é aceitável esse crescimento de despesa, faz sentido, mas é legal a gente saber que o Bradesco ele vinha reduzindo despesa, ele vinha conseguindo controlar despesas. Isso era a única coisa que ele estava indo melhor do que todos os outros bancos, né? E agora até isso aqui ele igualou e não está conseguindo ir melhor, né? Então, o que estava vindo bom piorou, né? Seguros, né? Então a gente viu a parte de margem financeira com o cliente veio bom, crescimento bom, 7,4%. A margem com o mercado sofreu, serviço está parado, né? No mesmo lugar, não cresceu nada. E agora, parte de seguros, que é o quarto negócio do Bradesco. O ROI até que tá bom, né? 18%. Lucro líquido ok, 1,7%. Então talvez tenha melhorado esse segmento. Tá emitindo bastante prêmio, né? Tá parecido com a Porto Seguro, né? Porto Seguro também tá emitindo bastante prêmio. Teve reajuste de prêmios também, então isso daqui melhora a receita. Eles têm capitalização aqui no meio também, é verdade. Tá. O resultado financeiro 1,6 e o resultado operacional. Não, o resultado operacional 1,6, o resultado da operação de seguros 1,6 e o resultado financeiro, que é o que eles ganham com o float, o dinheiro, né? 2 bilhões, então 3,6 bilhões de lucro. Ok. Sinistros, o sinistro ainda está bem alto, né? 80%. Quanto é que tinha finalizado o ano passado? Cadê? Sinistro tinha finalizado 92, né? Então já deu uma melhorada aqui. Aqui é só a parte de seguro, se eu não me engano, né? Porque é um gráfico do BTG, um estudo que ele fez só da parte da operação de saúde, né? Então, quando você junta saúde, casa, imobiliário, automóvel, plano de saúde, aí a média do sinistro cai, mas mesmo assim ainda está num nível que já foi melhor, né? Cadê 2022? Aqui que é o 2023, né? Então 82% piorou, né?
piorou em relação ao fim do ano passado, piorou 2%, né? Eles não explicam aqui por quê. Aqui, ó, sinistros do Covid. Ainda tá tendo sinistro de Covid. Mas bem menos, né? Mas ainda teve 1,3 bi em 2022 só de Covid. Então o resultado dessa linha de seguro, né? Talvez aqui finalmente 2023 vai ter um ano um pouquinho melhor, né? A sinistralidade deve cair nos próximos trimestres, né? Aqui, Basileia, né? Expliquei que nos grandes bancos do Brasil não tem nem por que olhar isso tanto, né? 15% tá ótimo. Os índices de liquidez também estão ótimos. O guidance, né? O guidance divulgado. Carteira de crédito expandida, eles esperam crescer 9%. Tá crescendo 5%. Dá para alcançar ainda, né? Margem financeira total, uma expectativa de crescimento de 7 a 11%, né? Tá difícil porque a margem financeira com o mercado eles ainda vão tomar ferro aí mais um trimestre pelo menos, né? E aí para alcançar esse guidance vai ser um pouco difícil. Então eles devem ficar aqui na ponta baixa do guidance, né? 7% no máximo. Receita de prestação de serviço de 2 a 6%, então também não começou o ano muito bem, né? Despesas operacionais, 9 a 3%, então tá bom isso aqui, né? Estão até dentro do guidance, né? Resultado da operação de seguros, ó, tá vindo bem, né? Tá vindo até melhor. A gente nem viu isso aqui, cadê? Onde tá esse crescimento? Ah, aqui, 11,7%, né? O crescimento total do resultado da operação, né? Então esse ano aqui deve melhorar essa parte de seguros, né? Deve ajudar o banco ao longo do ano. E a PDD total entre 36 bi e 39, né? E já deu 9,5. Se a gente anualizar, 38, né? Então se ele der mais 3 trimestres nesse mesmo patamar aqui, vai chegar próximo da ponta negativa do guidance, né? Também não é positivo não, né? Aqui é os resultados totais, é isso? Aqui a gente consegue ver no total, né? Mas aqui é tudo que a gente já viu, né? Só quero ver o lucro líquido, né? Então o lucro líquido saiu de... Ah, aqui é a variação, né? Então o lucro líquido caiu 37% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Não mostra quanto foi ano passado, né? Será que tem aqui na apresentação? No release. Lucro líquido 4,2. 4,2, quanto é que foi ano passado? 6,8. Ah, é verdade, né? A gente já visto 6,8, né? Então, por tudo isso que a gente falou, né? Então a margem com clientes tá crescendo num ritmo um pouco lento, tá tomando prejuízo na parte de mercado, né? E a PDD tá aumentando porque o banco tá com inadimplência alta, tá tendo que aumentar a PDD, sofreu ano passado com Americanas, né? Então não tá fácil pro Bradesco, né? Aqui a provisão para o risco de crédito, não é a PDD isso aqui? Então aqui é o tanto de PDD, né? Olha só como o Bradesco, né? Ele vinha melhorando em 2021 e aí em 2022 ele vem cada vez mais aumentando a PDD, aumentando a PDD, aumentando a PDD e piorando o lucro, né? Não tem o que fazer, né? E ele tem que fazer isso mesmo, porque a inadimplência está aumentando, né? Então ele tem que tomar essa postura conservadora. Só que seria melhor se ele tivesse nem oferecido crédito no primeiro lugar, que aí ele não teria que estar fazendo tanta provisão agora, né? A inadimplência é histórico, né? Então sempre trabalhou próximo de 3. Na pior crise do Brasil ele chegou a 5 e agora ele tá chegando a 5 e a gente nem tá na pior crise, né? A gente tá, não chega nem perto do nível de crise que a gente teve em 2015 e a inadimplência piorando. Isso aqui foi imprudência do banco, né? Uma gestão que não foi tão conservadora quanto Itaú, estão pagando preço agora. O que é isso aqui? Grandes empresas, né? Grandes empresas até que tá controlado. Né? Eficiência, índice de cobertura, isso aqui é o índice de eficiência, cadê? 49, 47, né? É um nível bom, né? Mas a gente viu o Banco do Brasil e Itaú chegando próximo de 40, né? Então, o Bradesco ficou um pouco para trás aí, não tá conseguindo ser tão eficiente. Ok. Ah, o ROI, né? Aqui é o ROI histórico? Ah, mas não é aqui por ano, né? Então sempre teve um ROI perto de 20, né? Depois de 2016 sofreu aí, tá sofrendo para se recuperar, né? Aqui é anualizado, deve ser, né? Aqui é só 2022, ok, 13%. Seria um ROI de quase 15 sem considerar Americanas. Mesmo assim, é um bom resultado, tá, pessoal? Não entendo errado. Apesar de eu estar criticando bastante o resultado do Bradesco, é um resultado positivo, né? Um banco que tem um lucro aqui, porque é o lucro líquido do banco, né? Vejam como o lucro líquido dele só cresce, né? Ano após ano. 8, depois 9, 11, 12, 15, 17, e depois 21, 25. Sofreu em 2020, todo mundo sofreu. 21 estava se recuperando e agora 2022, né, uma queda, e 2023 deve sofrer, mas 24 deve recuperar, né? Então, é um banco que ele vai se recuperar, tá? Não é um banco ruim, não é essa a mensagem que eu quero passar aqui, mas ele está abaixo dos outros pares hoje em dia, né? Ele está abaixo do Itaú, ele está abaixo do Banco do Brasil, e a gente vai trazer vídeo do Banco do Brasil também para vocês entenderem,
né? E aí tem essa questão da gestão, você tem que pesar se você gosta disso ou não, né? É um banco menos rentável, historicamente menos rentável, é uma carteira um pouco mais arriscada, vai sofrer um pouco mais, a parte de mercado dele vai sofrer um pouco mais. Ele tem essa parte de seguro, saúde, seguro de vida, que não necessariamente você gosta para longo prazo, né? O setor de saúde ele é bem complicado para longo prazo, então tem que saber pesar e cada um decidir por si, né? Carteira de créditos prorrogados, tá aqui, enfim. Aqui é o total da carteira de crédito em atraso. 24 bi, né? Então eles têm 60 bi. Não, mas então eles deveriam ter um índice de cobertura maior do que 200%. Mas era 180, né? Enfim, não sei se eles estavam fazendo algum ajuste lá. Concentração da carteira. Ok, é uma concentração. Isso aqui é positivo, né? Então, os 50 maiores devedores têm 22% da carteira. O Itaú ele tem bem mais concentração, né? Tem grandes empresas, um foco aqui em grandes empresas, pequenas e médias. Crédito pessoal tem bastante. Estão aí em vários setores, né? Petróleo, energia elétrica, bastante em serviço, normal, né? Maior representatividade do nosso PIB, bastante varejo, né? Então isso aqui deve estar pesando. Transporte, concessão. Pessoas físicas, 365, né? Então, pessoa física é muito importante ainda dentro do crédito do Bradesco, né? 57% do crédito tem cobertura de garantia, né? Então isso aqui reduz bastante o risco. Mais detalhes da carteira de crédito, a gente já viu. Carteira de crédito expandida, né? Então ele é bem diversificado, né? Como eu falei, ele não tem, assim, ele não é um player gigante nenhum, né? E ao mesmo tempo ele surfa bem em todos, né? Em todos eles ele tem uma posição importante, né? Então é legal, essa diversificação eu gosto do Bradesco. De novo o PDD, a gente já viu. Captação, né? Enfim, tem 2,7 trilhões de recursos captados no total. Banco gigantesco, né? Aqui é captação, aplicação, nada muito relevante. O que é isso? Nada relevante. Nosso negócio, né? Aqui eu não vou falar de tudo, que a gente já falou mais ou menos de tudo, né? Só quero mostrar um negócio para vocês em seguros, né? Aqui é o prêmios emitidos em relação ao PIB, né? Então, mostrando aí o tamanho do mercado, né? 6,2% do PIB é só o total de prêmios do mercado de seguros. Penetração em seguros, né? O quanto que o mercado é penetrado, né? Então, 30% da frota é penetrada, 26% das pessoas têm plano de saúde, 17% tem seguro de vida, 17% seguro residencial, 16% plano dental e 13% previdência, né? Então é todo subpenetrado, né? Tem como crescer. Já representa, né, 6% do PIB, mas tem como crescer mais. E o Bradesco ele é gigantesco, né? Então ele tem 22% de market share, 95 bilhões de prêmios emitidos em 2022, né? Então ele é bem maior do que o segundo, terceiro colocado aqui. Ele tem presença relevante, né, em vários desses segmentos, né? Principalmente no segmento de saúde. E aqui o que eu queria mostrar para vocês é justamente isso, né? Ele faz através da Bradesco Seguros, né? Então ele tem Bradesco Vida e Previdência, capitalização, seguro saúde, seguro alto, seguro de empresas, e ele tem também investimentos, né? Ele investe na Fleury, ele investe na Odontoprev, né? Tem uma participação relevante na Odontoprev, na Fleury, e ele, essas empresas, né, pegam o resultado delas e mandam para a holding, né? Que é o Itaú, no caso. Aqui é o market share separado de cada segmento, então ele é o segundo em previdência privada, primeiro em seguro de vida, primeiro saúde, primeiro dental, primeiro capitalização, quarto no alto. Nossa, é muito grande, né? Que é isso. Aqui as operações de seguro, resultado financeiro, né? Então, ele tem um resultado. A operação de seguro do Bradesco é muito, muito resiliente, né? Muito bem gerida, né? Então, não sofreu tanto aqui no Covid quanto a gente esperaria que eles tivessem sofrido, né? O resultado operacional é bem mais resiliente e bem mais previsível do que, por exemplo, da Porto Seguro. E o resultado financeiro também bem mais tranquilo, né? Todo ano, não tem nenhum ano aqui, tirando... Aqui não é por ano, né? É trimestre, né? Mas enfim, tirando 2021 ali, que deve ter sido aquele momento de taxa de juros 2%, de resto, o resultado financeiro tem tido aí uma boa representatividade no total, né? Bom, pessoal, acho que a gente já viu tudo que muita coisa aqui já no resultado do Bradesco. Vamos continuar, né? Aqui é o resultado, acho que não precisa a gente olhar. A gente viu aí que está sofrendo por conta de inadimplência, está sofrendo na parte da margem com o mercado, está tendo que expandir ainda a PDD, enquanto o Itaú já se recuperou. Esse ano de 2023 vai ser mais de recuperação para o Itaú, mais de recuperação para o Bradesco, né? E eu queria trazer aqui também uma comparação para vocês verem, para entender, né, o título do vídeo, né, que eu coloquei aí no vídeo, que o Bradesco ele é pior do que o Itaú em tudo, né? Então,
O que eu quero dizer com isso, né? Então, eu trouxe aqui alguns indicadores para vocês verem a comparação simples, né? Então, o ROI ajustado aqui do Itaú, 20%, aqui é o primeiro trimestre de 2023, tá? Versus o Bradesco, 10%. Ah, mas o primeiro trimestre do Bradesco foi muito ruim em todas as linhas de negócio, né? O normal dele não é esse, né? Mesmo que a gente coloque aqui o normal do Bradesco, que é 16, 17, estaria perdendo pro Itaú, né? Inadimplência 90 dias, né? O Itaú não chega nem a 3%, o Bradesco com 5%. Índice de cobertura, o Itaú com 212% da carteira em aberto coberta pela PDD, então uma segurança ótima aí, e o Bradesco nem tanto, né? Poderia ser melhor. Índice de eficiência, menos de 40%, né? Um índice ótimo aqui. Tem muito a melhorar ainda o Itaú, né? Mas já tá no índice ótimo. O Bradesco tá mais perto dos 50 do que dos 40, né? Basileia, os dois praticamente iguais, né? Crescimento da carteira ano contra ano, então 10% do crescimento de carteira do Itaú com mais qualidade, né? Que a gente viu a PDD não aumentando tanto, né? Porque a PDD do Itaú cresceu 30% e a PDD do Bradesco cresceu 37% ano contra ano. Crescimento de margem com clientes, 17%. O Itaú está conseguindo ganhar mais em cima dos clientes na parte de crédito. Bradesco, 7,3%. Crescimento de margem com o mercado, ou seja, os dois sofreram, né? O Itaú sofreu, mas continuou dando lucro, então caiu 36%. E Bradesco não. Em relação ao resultado do primeiro trimestre de 2022, ele está perdendo 25% a mais ainda, né? Então, deu prejuízo e 25% a mais de queda. Ou seja, quando faz o cálculo, né, fica negativo, mas acho que vocês entenderam. O crescimento de receita aqui de serviços, o Itaú está conseguindo crescer melhor, receita de serviço. Crescimento de receita de seguro, aí sim o Bradesco é melhor, mas olha o Itaú, né? Ou seja, o Itaú nem é focado em seguros e etc. E está conseguindo crescer num bom ritmo comparado ali o Bradesco. E as despesas operacionais, os dois praticamente iguais, né? Então o que eu quis dizer, né, com esse título aí, né, não é para falar mal do Bradesco, para quem é, sei lá, funcionário, para quem investe no banco, para você vender, para você comprar Itaú, não é nada disso, né? Eu quero que vocês entendam que hoje o Itaú ele está numa prateleira sozinho, né? Ele é o melhor banco do Brasil, ele é o banco mais bem gerido por histórico e por o ano de 2023, acho que isso daí ficou provado, né? Mas tem uma frase, né, que eu não sei de quem que é, que fala que um banco bem gerido é um ótimo negócio e um banco mal gerido, ele ainda é um bom negócio, né? Então, o Bradesco, não estou falando que ele é mal gerido, né? Mas ele não foi tão bem gerido quanto o Itaú. Mesmo assim, ele foi um ótimo negócio, né? Então, eu trouxe aqui para vocês verem o retorno do Bradesco histórico, né? Na Bolsa de Valores, mesmo que a gente pegue ali desde o início dos anos 2000, né? 2006. Vamos tentar pegar aqui do 2005. Então, um retorno de 2.058%, né? Quando a gente compara com o Ibov, né? O Ibov deu um retorno de 354% no período, né? Então, aquele crescimento de lucro que a gente viu ano após ano do Bradesco, né, refletiu na cotação. Então, o Bradesco ele deu um ótimo resultado para quem é investidor de longo prazo, apesar de que aqui, se a gente pegar desde 2017, né, desde 2017 ele meio que não sai do lugar, né, vou até aproximar aqui, né, desde 2017 ele não sai do lugar, dependendo do range de data que ele está até perdendo para o Ibovespa, mas ele é um ótimo banco que deu bons resultados no longo prazo. Mas quando a gente coloca o Itaú aqui na comparação, a gente vê a diferença que faz você ter uma gestão. São detalhes, né? O Itaú tinha historicamente um ROI um pouquinho melhor, uma inadimplência um pouquinho menor, um índice de cobertura mais conservador, uma carteira um pouquinho melhor do que o Itaú, né? Do que o Bradesco. Então esses pequenos detalhes na gestão do Itaú no longo prazo fizeram, né, você ter um resultado, por exemplo, o dobro aqui nesse período, né? Então, ou seja, 2006 até hoje você teria ganhado 183 no Bovespa, 453 no Bradesco e 859 no Itaú, né? E se a gente pega os últimos 5 anos, que eu acho que é onde a maioria dos investidores entrou aí, né? O Itaú te protegeu bem mais, né? E já te deu um retorno acima do Ibovespa, enquanto que o Bradesco tá lá, né? Enfim, basicamente 20% nos últimos 5 anos, com certeza isso daqui não bate nem inflação, né? Porque inflação 20% deve ter sido só nos últimos 2 anos. Então, o Itaú te protegeu aí, de certa forma, enquanto que o Bradesco tá patinando aí, mas assim, tudo leva a crer pelo histórico, né? Vamos tirar aqui o histórico. Tudo leva aqui pelo histórico, pelo lucro, né? Se a gente voltar aqui no GA, né? O banco que sempre lucrou muito bem, né? É uma rentabilidade abaixo do Itaú, mas é uma boa rentabilidade, né? Historicamente, os bancos do Brasil são bem mais geridos, né? Parte de seguro é muito boa no Bradesco. Parte de serviço está sofrendo, mas todo mundo dessa parte de serviço financeiro está sofrendo também nesse momento. O patrimônio do banco crescendo, a receita de intermediação crescendo também, né? Então, o PDD aumentou agora, né? PDD em relação ao lucro. Vejam como era menor ali em 2018 ou 2019, que eram anos mais normalizados. Aumentou agora, deve recuperar mais para o fim de 2023, início de 2024, deve começar a recuperar. Inadimplência deve cair no Brasil.
e aí o banco volta a pagar melhores dividendos, né? Volta a dar melhores resultados, tá? Mas a gente tem que analisar aqui de forma isenta e com base no resultado mais recente. Então, vamos falar aqui de Bradesco, né? Setor, se eu não me engano, para o Itaú também dei nota 5, né? O setor financeiro é essencial na economia, o setor bancário é muito bom, é muito rentável, tem muito espaço para crescimento, enfim, tem muitos pontos positivos aí, é um setor que é bem resiliente, né? Na crise ganha dinheiro, na bonança ganha dinheiro também, expandindo o crédito, então é um bom setor. A governança do Bradesco, se eu não me engano, para o Itaú dei nota 5, tá? Para o Bradesco, eu vou conferir aqui as notas do Itaú, para a gente ser justo, né? Então, Itaú, 5 setor, 5 governança e 9 para a empresa. Então, vamos voltar lá e agora vamos para o Bradesco, né? Bradesco, 5 setor, governança 4, tá? Porque realmente eu particularmente não gosto do formato de governança ali do Itaú, do Bradesco, né? Com aquela confusão ali, né? Um monte de diretoria, um monte de administradoria, um monte de administradores, funcionários, fundação, família, né? Não tem um controlador definindo ali acho que as prioridades para o longo prazo do Bradesco. E para a empresa, né? Para o Itaú a gente deu nota 9. Eu hoje daria uma nota 7,5 para o Bradesco, né? Eu acho que para esse último resultado tem que ser uma nota 7. Mesmo que a gente pegue os últimos 12 meses, o Bradesco decepcionou sim. E eu acho que eles vão se recuperar, tá? Eu acredito que o Bradesco vai voltar a dar bons lucros ano que vem, né? Vai recuperar a parte do seguro, já passou o pior, né? Já passou a parte do sinistro, que era o pior. Parte de serviço deve não atrapalhar, mas também não deve ajudar tanto. E a parte de margem deve começar a melhorar com a queda de inadimplência, com essas medidas que o Bradesco tem tomado para melhorar o resultado. Beleza, pessoal? Mas hoje, nota 7. Se ele melhorar no trimestre que vem, a gente vem aqui e dá uma nota 8, né? No próximo semestre, no fim do ano, a gente aumenta para 8, para 9. Mas hoje eu não consigo dar mais do que 7 aqui pro Bradesco. Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Compartilha também com seu amigo investidor que ele investe no Bradesco, ele investe no Itaú, investe em banco, para entender o que está acontecendo, por que o Bradesco tem caído tanto nos últimos anos, né? Ou caído ou não saído do lugar nos últimos 2, 3 anos, né? Por que o resultado tá pesando tanto aí pro Bradesco. As diferenças, né? Para entender a diferença do Bradesco, a diferença do Itaú, como cada um ganha dinheiro, eu acho que ele vai gostar bastante. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é só. Bons investimentos, um abraço e até o próximo vídeo.